Bom dia, amigos ouvintes. Em nome de nosso Senhor Jesus, nós estamos aqui para gravar a live de hoje. E eu gostaria muito de dar mais uma continuadazinha nos segredos que ainda não foram revelados, né? Como eu para mim falar e não dar uma explicação para ficar assim bem mexido, eu não sinto bem. Porque tem pessoas que vão entender de uma forma, outras vão entender de outra. Então, é mais necessário que a gente explique melhor, né? Sei que não vou convencer todo mundo, e também o meu papel aqui não é convencer ninguém. Meu papel é passar o que tenho aprendido, né? Às vezes coisa que eu tiro dos meus próprios pensamentos também, né? Penso que é dessa maneira que dá certo, mas às vezes vai chegar em alguém que vai dizer, não, assim pode dar certo para ele, para mim, não somos iguais, né? Mas é deixando sempre aquela vaga que alguém me ensine aquilo que achar que não só achar, mas tiver certeza que eu não estou certo. Eu serei mais amigo ainda, se pudesse conhecê-los pessoalmente todos, com essas pessoas que me ajude a ver onde estou errando. Esse é o verdadeiro amigo. Agora, aquele amigo que, mesmo quando vê eu errando, ele prefere querer mostrar para mim que ele é o certo, mas me mostrar onde estou errado para me consertar e ficar certo, assim como ele pensa que é certo, que nem tudo que pensamos é, você entendeu? Pode ser de sentido diferente. E aí pode ser um amigo, de uma certa forma, mas já mostra que não tem um carinho especial sobre a minha pessoa. Porque ninguém que está no erro termina bem. Ninguém. E se eu tenho um amigo que me vê errando e não tentar, pelo menos, para provar que é meu amigo, me avisando, ele já deu a prova que não é tão amigo assim, né? Hoje, como vamos ainda dar um complementozinho mais nos segredos que ainda não foram revelados, então vamos começar aqui. Quantas pessoas existem no mundo que fez grandes investimentos, às vezes já tinha, né? Pegou de uma herança, alguns até acertou da loteria, não é mesmo? Raro, né? Mas, de certa forma, ele tinha para investir. E às vezes até muito, para existir num projeto arrojado, uma coisa que ele achasse que fosse assim estupendo, né? Tudo bem. Mas eu já vi muitos que tinham condições de fazer isso e, em vez de ir para frente, com tanto investimento, ele voltou, ele regrediu. Ele simplesmente, alguns param no tempo, mesmo tendo um bom começo. Ele nem vai e também fica ali, naquilo, né? Parado, né? Ele não anda, ele para. Se estabiliza ali, fica ali e pronto, ele não vai para canto nenhum mais. Conheço demais pessoas que passou por isso. Tem outros que faz pior ainda. Em vez dele pelo menos parar no tempo com aquilo que ele investiu e ficar
tudo bem. Porque para frente, um prego é evolução. Mas para trás, uma pontinha só desse prego já é prejuízo. Para quem está falando de vida financeira ou até espiritual. O que adianta eu ir em um templo todos os dias rezar ou orar, que é a mesma coisa, e depois fazer tudo errado? O que adianta? O que adianta eu ter muito dinheiro e não souber trabalhar com ele? Não vai. Não vai para canto nenhum. Porque quando erramos, erramos. O erro não traz vitória, não. Ninguém quer errar. Por quê? Porque o erro não dá futuro, em sentido nenhum. Agora, quem não quer acertar? Todos, né? Pode ter 1 milhão de pessoas. Se fizer uma pergunta dessa sobre uma causa qualquer que estiver ocorrendo ali, quem de vocês quer errar? Ninguém. É o mesmo que diz por aí, quem quer ir para o inferno? As pessoas gritam numa só voz. Eu não. Agora, quem de vocês aí quer ir para o céu agora? Só que seja qualquer hora, mas ir para o céu. Eu. Todo mundo. Quem aqui é do diabo? Fica silêncio. Ninguém fala nada. Mas quem aqui é de Deus? Até aquele que a gente sabe que ele está fazendo as obras do capeta. Ele grita, eu sou de Deus. Está vendo? Apesar que o capeta não tem ninguém não, viu? Isso é piada que estão pregando por aí. Que fulano é do diabo, fulano é... Não, o diabo tem nada não. O diabo, ele tem que a gente aceitar que ele tem uma grande sabedoria lá do jeito dele e tudo mais. O diabo não passa do mendigo. Ele usa as suas estratégias que é difícil até do homem escapar dela. Porque ele não dá nó sem ponta, como dizia o meu pai. Certo? Mas o que está em nós, diziam os apóstolos, é muito maior do que o que está no mundo. O que está no mundo que ele referia eram as hóstias de Satanás. Né? Deus colocou mistério em tudo quanto é coisa que vem dele. Se alguém disser veio de Deus e não tem um mistério, algo a mais surpreendente, já corre perigo. Pode até que parece muito e venha a ser, de certa forma, mas já deixa uma má impressão. Porque tudo de Deus é grande. Tudo que pertence a Deus faz certo. E o que está com Deus, ele sofre derrotas, porque aqui no mundo, é como eu falo sempre, é para isso mesmo. É para bater com a cara na parede de alguma forma. Porque estamos aqui na aprendizagem e no acerto de dívidas. Tudo bem. Mas vamos lá. Veja o mistério. Você pega 1 grão de milho, apesar que essas pessoas que não têm muito tempo para Deus, né? Ele tem que dividir o tempo dele. Não que eu sou contra nada do que eu vou falar aqui, viu? Pelo amor de Deus. Ele tem que dividir o tempo dele aprendendo a dançar alguns passos, para quando ele for numa festinha, ele impressionar alguém. Né? Ele tem que dividir o tempo dele para fazer um churrasquinho, regado, à medida do possível, até o uísque, né? E naquele instante que ele está ali, o tempo dele é tão dele que
Deus não tem lugar. Mas se Deus chegasse na porta, não estou falando de todos também não, viu? Pelo amor de Deus. Eu estou aqui mostrando segredos que ainda não foram revelados. Quando eu pego todo o meu tempo, que eu julgo meu, e eu tenho um livre-arbítrio dado pelo próprio Deus, e eu pego tudo gananciosamente para mim, Deus vai chegar em certos locais e eu não vou recebê-lo. Porque eu não tive tempo de conhecer as suas ações, a maneira com que ele age. Deus pode vir até num pássaro, certo? Um homem estava apontando, isso não é conto não, viu? Isso é coisa que aconteceu. Apontando a espingarda, tipo uma tocaia, para atirar no seu inimigo, que estava trabalhando numa roça de milho, colhendo milho, naquele tempo tudo manual, isso tem muitíssimos anos. Eu tinha aí, naquela época, em volta de, quem sabe, uns 9 anos de idade. E ele apontando, mirando para não errar. Ele tinha projetado a sair dali depois do seu inimigo morto. Ele carregou o carrego do cartucho da espingarda com a carga mais pesada, que dizia ele, é um tiro de matar anta, que anta é um animal grande. Sabe o que aconteceu? Ele estava apontando a arma, veio voando um beija-flor, que todo mundo conhece, que é o pássaro que eu acho que tem a maior velocidade possível. Me parece, olha, não tenho certeza, viu? O que eu não tenho certeza, eu digo não tenho certeza. Mas me parece que ele chega a 100 quilômetros por hora, o voo do beija-flor. Além de ser também o único pássaro que voa para trás de ré, que dá ré. Você já viu falar que pássaro dá ré? Então é mais um segredo que não foi revelado. Ele é um dos únicos, que eu não sei se tem mais alguns, mas que eu saiba, só o beija-flor planeia no ar, no mesmo lugar, e dá ré. Certo? Então já é um mistério, não é? E vem lá um beija-flor daquele em alta velocidade e peitou no cano da espingarda, na hora que ele ia puxar o gatilho. E por isso, um beija-flor salvou a vida daquele homem. Agora eu te pergunto, onde estava Deus nessa hora? Ele é o dono da vida e o fim também, que se chama de morte. Só ele tem capacidade de dominar essas duas coisas. Deus estava naquele beija-flor naquela hora, porque se não fosse aquilo, ele era um bom atirador e ele não erraria o seu inimigo. Viu aí? E aí, Deus chega na nossa casa, nós pegou todo o tempo para nós, né? O que eu quero é ser feliz. Tem alguém que diz assim, eu vivo pouco, mas do jeito que eu quiser. Outros diz mais, vou aproveitar a minha vida. Tem gente que vai aproveitar a vida comendo. Você viu que loucura? Aproveitando a vida. Morre muito mais gente no planeta de comer, de tanto comer, do que os que morrem de fome. Não é um segredo isso? Será que alguém vai acreditar em mim? Mas já foi feita a pesquisa, certo? Então, veja bem, aí, gente vai aproveitar a vida comendo. Ele põe especiarias variadas na mesa, que às vezes a mesa dele não fica tendo local para colocar
aquelas qualidades de comida, e muito gostosa, e ele vai comendo. Está aproveitando a vida. Ah, eu como bem. É, eu como muito bem. Eu não vou levar nada. Eu já vi gente, muitos e muitos falando isso, não vou levar nada. O que eu herdo daqui da terra é comer. Do bom e do melhor. Sabe o que é que ele está fazendo com ele? Está em busca de uma obesidade, quem sabe mórbida, que nunca mais ele vai se livrar dela. Vai no médico para fazer tratamento, nutricionista, e não vira nada, porque eu já vi médico nutricionista pesando 150 quilos. É. E aí, ele vai danificar os órgãos no sistema da digestão. É. Com essa grande mistura alimentícia, vai ter uma proteína que não dá certo com a outra e vai provocar uma doença, comendo assim exageradamente e com essas variações tremendas. Está aproveitando a vida, né? Outros vão aproveitar a vida dele numa festa, se exibe garrafas de bebida na mão como se fosse um troféu. Está aproveitando a vida. É. Aí depois ele vai aproveitar a vida em cima de uma cirrose. Certo? Aí é aquela hora que a gente arrepende e não tem mais volta. Aí a gente começa a falar o contrário. Em vez de falar, estou aproveitando a vida, ele fala assim, eu acabei com a minha vida. Certo? Eu não podia ter feito esse exagero. E assim é as coisas. E não olha as pequenas coisas que veio para confundir a sorte. Se você tiver um grão de milho, certo? Só um grão, e ele for saudável, estiver preparado, né? Para ser plantado, semente boa, ele vai produzir. Tem pé de milho que chega a dar 2 espigas, mas a terra tem que ser boa. Mas uma espiga muito boa ele produz. Conta quantos caroços tem naquela espiga, para você ver. Que ele vai chegar aos 200, conforme o tamanho da espiga, quem sabe mais ou quem sabe um pouco menos. Agora pensa cada um daqueles caroços dando uma espiga. Não é muita coisa? O arroz. Você planta o arroz, eu falo isso porque eu prestei muita atenção nisso durante o meu tempo na roça. Então, você planta 1 grão de arroz. Esse 1 grão de arroz, além que ele vai dar muitos outros grãos, que até a Bíblia garante nisso, diz que essa plantação pode dar 100 por 1, jogou por baixo ainda, que pode dar até mais. Ainda, ao crescerem aquele pé, ele sozinho, aquele grão, pode transformar em mais 3 ou 4. Você pode perguntar isso a qualquer agrônomo que você quiser. Chama porfiar, lá no nosso linguajar da roça. E aí, ele aumenta a quantidade de cachos. Se fosse só o que você plantou, o grãozinho que você plantou, quantos grãos tem em um cacho de arroz? Agora, plantando cada um, vê você a situação. A quantidade da produção. Mas as pessoas não têm tempo. O que está acabando com o mundo é que nós estamos perdidos, né, no tempo, que não temos mais tempo de ter tempo. Complicado, né? Nós não temos mais tempo para ter tempo. E esse outro tempo que nós teria
se tivesse tirado um pouco do nosso tempo, que embrulhada que eu estou aprontando. Esse seria o para Deus que você reservou para recebê-lo em sua casa. Na hora da sua oração, na hora daquela correção que você dá em si mesmo, corrigindo erros que você praticou ontem, para ver se ele não vai repetir hoje e amanhã. Que esse erro que você descobrir em você que é um erro, você tem que armar contra ele uma guerra. Vivemos em guerra aqui na Terra, direto, sem trégua. Você vai ter que armar uma guerra contra si mesmo. Mas contra mim mesmo? Sim. Para quê eu fazer uma guerra contra mim? Para me defender. Me defender de mim mesmo. Porque senão as minhas vontades me matam. Você viu? Aí eu vou ter que guerrear. Eu vou ter que aprender a dizer não na hora exata, para depois eu examinar com mais precisão a hora de dizer sim. Porque nessas duas coisas é fatal. Ou você acerta ou você erra. E errar você não quer. E não pode, né? Não deve errar. Porque Deus não erra, né? Você é a imagem e semelhança dele, aí surge alguém que às vezes está... Brincadeira, viu, gente? Olha, descontração. Às vezes tem vontade mesmo que a minha pele arda um pouquinho, né? Eles podem até falar assim, ó, ele está dizendo que ele não erra. Só ele é o santo, ele não erra de jeito nenhum. Eu não sou nem louco de dizer isso. Porque a Bíblia diz assim que só de dizer que não temos pecado, quer dizer que não erramos, já somos mentirosos. E depois a própria Bíblia diz, e o mentiroso passa, não que ele tenha filho, mas ele pode adotar, como eu já tenho dito em live. Filhos do diabo. E se ele tornar-se um filho por adoção do diabo, você acha que Deus deixa ele entrar no reino? Nunca. Nunca. Então, por isso que os apóstolos dizem, não mintais uns aos outros. Porque ele sabia que mentindo, embora o diabo não é dono dele, mas ele está querendo ser adotado pelo diabo. Aí depois, as coisas vêm a não dar certo. Sabe por quê? Porque esse espírito do mal invade esse ser e a guerra contra o espírito verdadeiro do corpo é constante em busca de trocar os rumos dos pensamentos. É quando você passa a pensar que está certo e está errado. Ou, ao contrário, quando você pensa que está errado, era a única vez, às vezes, que você ia acertar. E esse espírito, ele anda dia e noite, certo? A cada pessoa, buscando a destruição dessa vida. Porque tudo que esse espírito mal, esses espíritos maus querem acerca da pessoa que Deus pôs aqui para evoluir, é transtornar com os rumos da sua vida. É a causa que muitas vezes, em alta velocidade, carro trava a roda, acidentes terríveis, que vêm as leis, olham, examinam, e às vezes nem encontram o porquê que isso aconteceu.
É porque as coisas de Deus não existe o mocinho do filme que traduza com precisão, acertando 100%, porque é altíssima essa inteligência. E também as coisas do espírito do mal, dificilmente você é capaz de detectar a presença dele, porque a Bíblia diz que ele é sagaz. Sagaz. Ou seja, capaz de aproximar de você numa tranquilidade sem que você veja, que a sua desgraça que vai acontecer na sua vida está num pequeno gole de alguma coisa ou numa palavra quase sem importância para poder te atingir. Ele é terrível. Ele é seu inimigo, número 1. Poderia algum maluco, assim como alguns me têm, falar assim, esse cara é doido mesmo. Eu nunca discuti com esse cara chamado diabo. Quem teve problema com ele lá foi Deus, que a Bíblia diz. Eu nunca roubei nada dele, nunca xinguei ele, nunca... Também não adiantaria. Bom, mas esse seria mais doido do que eu, né? É, claro. Eles teriam que chamar ele louco dos loucos, né? Mas acontece que ele é seu inimigo número 1, sabe por quê? Porque você é amigo de um que ele é inimigo feroz. Só não ganha dele, é claro, Deus, né? Mas você acha que ele ia ser seu amigo quando você ainda está tentando ser amigo do inimigo dele? Você acha que ele está bonzinho com você? É? Procura ficar mais esperto para você ver uma coisa. E esperteza contra Satanás só encontra na mão de Deus que ele tem as armas certinhas. Ao contrário, na mão de outro homem, você não encontra um explosivo que é capaz de barrar Satanás, viu? Eu não estou glorificando ele, não. Eu ando meio pé firme com esse cara, viu? Certo? Mas não pensando nas minhas próprias forças. Porque com as nossas próprias forças, para Satanás, qualquer homem aqui na Terra é fichinha. É. Por que não ensinam a verdade para o povo, né? Já por causa dele mesmo. Não vê o que a política faz em todo mundo? É não deixar as pessoas ensinarem política nas escolas. Porque se as crianças aprenderem sobre política desde criança, quando ele estiver na idade de votar, ele vai saber examinar qual é o candidato. E é assim que o diabo faz. Atrapalhar o começo, pensando em ganhar a guerra do fim. É isso. Então, prezado amigo, esses são os segredos que ainda não foram revelados. Que tem coisas tão mais profundas do que essa, que eu não... o áudio fica muito grande, mas é tudo que eu quero mexer. Porque se tivesse ensinando os segredos que Deus deu chance e colocou limite, é claro, para que fossem ensinados, o mundo estaria melhor. Porque tínhamos um povo revelado que sabia quando era o mal e quando era o bem, com toda precisão. Mas virou-se uma bagunça em vez de revelação, que um ensina de um jeito e o outro vem e diz que o outro estava mentindo. E no meio de um tiroteio desse, você vai poder acreditar em quem? Então, esse também é os segredos que não foram revelados. Né?
Então é isso, amigo ouvinte. Queria eu continuar mostrando outros segredos que tem, que está dentro da nossa casa e nós não tem visto. Não é culpa da própria pessoa, da casa, é que quem devia ensiná-los, diz que veio para isso, não ensinou, né? E tem coisas que a gente aprende sozinho, outras não. Outras é revelado pelo Espírito Santo e outra é do próximo para outro próximo. Aqui é uma viagem compartilhada. Eu peço você para deixar o like, compartilhe o canal. Se você estiver gostando, deixe seu comentário. Me ajude. Sabe por quê? Eu não mexo falando essas coisas que estou falando aqui porque estou ganhando alguma coisa. Ou querendo só crescer o canal. E senão, eu estava usando estratégias, né, para poder fazer crescer. O interesse não é ter milhões. O interesse é quem, ainda que seja um, porque um vale mais do que o mundo inteiro, diz a Bíblia. Se eu, nessa live, eu conseguir atingir pelo menos 2 ou 3 que entendem o que eu estou falando, eu já estou feliz. Muito feliz. Porque se um vale mais que o mundo inteiro, diz a Bíblia, imagina 3. Que o próprio Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar aí junto deles. Senhor, meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor. E pedir ao Senhor que envie os seus anjos à casa dos nossos ouvintes, levantando aquele que está lá prostrado nesse exato momento. Principalmente esse que por revelação eu estou enxergando, eu estou vendo, que ainda ontem mesmo ele disse que não levantaria dessa cama. Eu gostaria que essa pessoa, ainda dentro dessa próxima semana, falasse alguma coisa acerca se o que ele pensou era verdade. Porque você vai sair dessa cama. Você foi desenganado por 2 médicos que disse que você não ficaria mais de pé. Presta atenção para você ver onde Deus está. Às vezes está pertinho de você e você não consegue vê-lo por falta de revelações. Meu Deus, faça esse milagre agora. Eu não sou um pregador de milagres e nem sou de acreditar em milagreiros. Não. Eu sou de dizer aquilo que sinto em verdade. Ao contrário, nem ligado em religiões nenhuma. Eu sou um religioso. Meu Pai, eu agradeço o Senhor acima de todas as coisas, com os santos espíritos que trabalham, os anjos que trabalham nessa obra. Em nome de nosso Senhor Jesus, eu agradeço acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.